E aí galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais um tema aqui de história. Hoje vamos trabalhar a história do Brasil. Vamos falar sobre a colonização aqui da América Portuguesa, né? Vamos focar na parte da administração colonial aqui dos portugueses com relação ao Brasil. Tá? Eu sou o professor Tiago Valim e sem mais demora vamos começar. A primeira fase, pessoal, da presença portuguesa aqui, ela ficou conhecida como período pré-colonial. Tá? Entre 1500 e 1530, nós tivemos aqui então um período, como o próprio nome já está dizendo para vocês, um período antes da colonização. Tá? Nessa fase, nós tivemos um profundo desinteresse de Portugal. Né? Esse desinteresse está relacionado com o quê? Portugal estava focado no comércio de especiarias com as Índias, tudo bem? Então era muito mais lucrativo para Portugal manter o monopólio desse comércio, manter o monopólio ali do chamado ciclo oriental, contornando a África para chegar às Índias, do que explorar aqui o Brasil. Vale lembrar que, diferente da América Espanhola, os portugueses não encontraram metais preciosos nesse primeiro momento aqui da nossa história, tá? Então essa fase nós não tivemos colonização. O que nós tivemos foi um processo ali de algumas explorações, né? As chamadas expedições guarda-costas, né? Ou expedições também exploradoras. A expedição guarda-costas, galera, como o próprio nome já está dizendo, serve para tentar proteger esse litoral, expulsar ali os invasores aqui do território. Já as expedições exploradoras buscavam mapear o território e buscavam também ali recursos que poderiam ser explorados, tá? Você está olhando aqui o mapa, inclusive, né? E esse mapa ele mostra o que para gente? Ele mostra aí, então, esse ciclo oriental de Portugal que eu comentei com vocês, né? A preferência pelas Índias do que pelo Brasil. Galera, nós tivemos também um número muito pequeno de portugueses, de europeus que foram deixados aqui na costa, tá? Esses europeus, eles são chamados de lançados. Na verdade, esses lançados eram degredados. Quem eram os degredados? Degredados eram as pessoas que cometeram crimes lá em Portugal e nós tínhamos um processo ali de penalização, né, de punição através ali da transferência dessas pessoas aqui para a costa da América ou também para a costa da África. Bem, nós tivemos um produto que foi muito explorado nesse momento. Qual produto foi esse, gente? O pau-brasil. O pau-brasil, gente, foi explorado através do extrativismo, não esqueçam, então a madeira, a árvore já estava aqui, só se retirava e levava para a Europa. Não se esqueçam que o pau-brasil é uma madeira tintoral, né? Isso significa, então, que nós teremos ali não a preferência pela madeira, e sim pela tinta vermelha que era extraída dessa madeira. Por que a tinta vermelha é tão importante, gente? Porque o vermelho é a cor do comunismo. Não, mentira. O vermelho é usado pela nobreza, tá? Então é uma cor muito cara e nós tínhamos ali então um processo de exploração dessa madeira aqui, dessa madeira tintoral. Acontecia ali um processo chamado de estanco real. Estanco real, gente, se encaixa ali ao mercantilismo que vocês já estudaram, né? Estanco real significa que o monopólio dessa extração, dessa atividade, era da coroa de Portugal, ok? Nós tivemos também um sistema chamado de arrendamento de trato, né, dentro desse estanco real. O que é o arrendamento de trato? No arrendamento de trato, nós tínhamos um processo onde a coroa portuguesa dava o monopólio a alguns comerciantes portugueses para fazer essa exploração aí da madeira. Nós tivemos também os indígenas participando dessa atividade. Vale lembrar que as relações aqui entre indígenas e europeus, portugueses aqui no caso, eram extremamente amistosas. Tá? Por quê? Porque não havia o interesse de Portugal em ocupar o território, né? Então esse indígena ele não está sendo explorado e ele não está sendo também escravizado, não está perdendo as suas terras. Dessa forma, então, há uma relação amistosa. O indígena vai ser a mão de obra, né? Qual é a forma de trabalho que nós tivemos aqui, gente? Nós tivemos o escambo, aquela troca de mercadorias pelo trabalho do indígena. Esse escambo, pessoal, lógico que era ali algo importante tanto para o português quanto para o indígena.
O português trocava produtos que para ele tinha baixo valor comercial, com tecidos, né, facas, ferramentas, até armas, enquanto o indígena prestava esse trabalho aí, servia como mão de obra. Bem, nós tivemos também a presença francesa aqui já desde o começo desse período pré-colonial, uma vez que os franceses não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, né? Afinal, o Tratado de Tordesilhas dividiu toda a América entre portugueses e espanhóis. Bem, não esqueçam, essa atividade econômica, ela não promoveu a colonização do Brasil. Gente, qual atividade econômica promoveu a colonização do Brasil? A cana-de-açúcar. Tudo bem? Ótimo. O que acontece, galera? A partir de 1530, Portugal vai mudar a sua postura. Por que Portugal vai mudar a sua postura? Porque há um risco enorme de perder essa colônia, afinal você tem a presença de outros reinos aqui que não respeitam o Tratado de Tordesilhas, que não aceitam aí que essas terras são de Portugal. E nós tínhamos também ali um outro problema bem mais grave. Qual que era o outro problema muito grave? O comércio de especiarias entrou em decadência. Gente, por que o comércio de especiarias entrou em decadência? Normalmente o vestibular não costuma cobrar tantos detalhes, tá? Mas caso você pegue uma prova mais específica aí, você tem que lembrar o seguinte, o comércio de especiarias ele entra em decadência por vários fatores. O principal era o alto custo militar para manter a dominação das Índias. Ok? Então o custo acabou se elevando tanto que acabou destruindo os lucros. Então Portugal precisa de um novo produto para explorar, precisa arrumar recursos ali para poder acumular capital aqui no capitalismo comercial. E esse produto já está decidido, inclusive em 1530, é o açúcar, tá? Vale lembrar que os portugueses já exploravam o açúcar onde? Lá nas ilhas da África. Belezinha? Muito bem, em 1532 chegou aqui ao Brasil Martim Afonso de Souza com 3 objetivos: povoar, explorar e proteger a colônia, tá? Ele acaba fundando a nossa primeira vila, que é a Vila de São Vicente, e funda também o primeiro engenho. Galera, óbvio que essa missão do Martim Afonso de Souza, né, de colonização, ela de efeito prático não tem quase nenhum. Porém, ela é muito simbólica, né? Ela marca então o início dessa nova fase da história aí da América, da história do Brasil, que é o processo mais efetivo, sistemático de dominação aqui do território feito pelos portugueses. Certo? Uma vez que está definido então que a gente vai colonizar, explorar o Brasil, você precisa criar uma estrutura administrativa para isso. E a primeira ideia de Portugal, gente, foi promover ali a criação das chamadas capitanias hereditárias. Em 1534 é definido então que nós teremos as capitanias hereditárias aqui no Brasil. A capitania, gente, é uma unidade territorial. Então é um espaço administrativo, ok? Hereditário porque vai passar ali de pai para filho. Vale lembrar que a capitania hereditária, então, pessoal, é um sistema que tem como marca a descentralização política, né? E existem alguns elementos ainda do feudalismo, da questão da vassalagem. Só que toma cuidado, tá? Você não pode afirmar, até porque é um erro, que ocorreu o feudalismo no Brasil, hein? Por que você não pode afirmar isso? Porque o objetivo da exploração do Brasil, gente, não era atender o mercado interno, igual era o objetivo do modo de produção feudal, que a gente já aprendeu. O objetivo da exploração aqui do Brasil era promover ali a agricultura ou ali o extrativismo voltado para o mercado externo, garantindo a acumulação de capital da metrópole. Então o objetivo é totalmente diferente. Só que na hora de dividir essas capitanias, né, de criar ali esse vínculo administrativo, colocar administradores no Brasil, nós teremos ali um ponto que se assemelha bastante à vassalagem. Por quê? Porque nobres vão receber essas capitanias, né? Esses nobres são chamados de donatários, então eles vêm aqui para o Brasil para promover essa administração. Bem, por que escolher esse tipo de administração, gente? Portugal já havia feito isso em ilhas africanas e as experiências eram extremamente positivas, tá? Então tinha dado certo nas ilhas africanas, então a ideia era replicar aqui na América o mesmo modelo que funcionou com sucesso ali nessas ilhas que eram de dominação portuguesa. Óbvio, pessoal,
que as ilhas, comparado aqui com o Brasil, elas são muito, muito pequenas. Então, tem tudo para dar errado e deu, tá? Outro fator importante aí para escolher a capitania hereditária está relacionado ao quê? Está relacionado ao baixo custo que isso vai ter para a coroa. Por quê? Porque o donatário, que é esse nobre que recebeu a capitania, ele vem para cá com seus próprios recursos. Portugal não vai investir nada. Então, entre aspas aí, né, bem entre aspas mesmo, Portugal terceirizou a nossa colonização. Óbvio que deu errado, que faltaram recursos, tá? Muito bem. O donatário, então, esse nobre que recebe a capitania, ele é obrigado a assinar 2 documentos, né? O primeiro é a carta de doação, que dá o direito de uso da capitania. Vale lembrar, então, que a capitania pertence a Portugal, tá? E o donatário, ele tem o direito de explorá-la, de tomar conta aqui, mas é de Portugal a terra, tá? E o outro documento é a carta foral. A carta foral é bem importante porque fala dos direitos e dos deveres, tá? Por exemplo, o donatário ele tem o dever de proteger, de pagar os impostos, de exercer a justiça aqui. Mas ele tem uma série de direitos também, né? De cobrar impostos, de explorar o território, de explorar os indígenas, e ele tem o direito também de doar as chamadas sesmarias. O que são sesmarias? Isso é muito importante na nossa história, tá? Cuidado com isso no vestibular. A sesmaria é a origem do latifúndio no Brasil. Então o donatário ele pode doar lotes de terras, que são sesmarias. E esses lotes de terras são gigantescos, são latifúndios. O latifúndio tem uma dupla função no Brasil, tá, gente? Primeiro, ocupar o território, que é muito grande, e a população portuguesa é bem escassa para dominar esse território, então você dá um pedaço de terra gigantesco para uma pessoa e essa pessoa é responsável por proteger esse território. E o segundo fator é produzir ali em latifúndios monocultores, compensando ali a técnica agrícola ruim dos portugueses, está conseguindo produzir em larga escala ali de uma maneira bem extensiva. Belezinha, galera? Cuidado com esses temas, são importantes no vestibular. Muito bem. Só 2 capitanias deram certo, gente. Pernambuco e São Vicente. Ambas produziram açúcar e em ambas os donatários fizeram alianças com os indígenas, ok? Todas as outras capitanias, tá? Nós tínhamos 12 capitanias, tá? Dividido em 14 lotes, 12 capitanias nessa fase. Vocês estão vendo o mapa aí, inclusive, né? Para demonstrar isso aí para vocês, para ficar mais fácil. E todas elas fracassaram. O que você tem que ficar ligado no vestibular, nas provas? O porquê que elas fracassaram, tá? Então, primeiro, falta recurso econômico. Como eu disse para vocês, o donatário ele tinha que vir com o seu próprio recurso aqui para a América para poder explorar o território. E óbvio que muitos não tinham esse recurso, a empreitada era muito grande. O que aconteceu também? Além de faltar recurso, muitos desses nobres, que eram fidalgos, né, da baixa nobreza portuguesa, eles vinham para cá até fugindo de dívidas na Europa, fugindo de dívidas em Portugal. Então, óbvio que eles não vão ter esses recursos. Nós vamos ter também a inexistência de um poder centralizado, então não existia uma capital aqui no Brasil para fiscalizar se o donatário está ou não promovendo ali essa ocupação sistemática, se está pagando os impostos, se está produzindo açúcar, se está defendendo o território. Então, sem essa fiscalização, fica praticamente impossível que o sistema de capitanias hereditárias também funcione. Bem, clima e vegetação são muito diferentes, né? O clima e a vegetação são inóspitos. Então você tem um clima muito quente comparado com o europeu. Você tem a Mata Atlântica aqui no litoral, uma floresta extremamente densa, latifoliada, né? De difícil ali penetração. Então isso prejudica muito também a ocupação do território. Vale lembrar também que agora a gente tem a hostilidade dos indígenas. Simples, né, gente? Por que o indígena ficou hostil? Porque agora ele está perdendo o seu território e também esse indígena ele está sendo escravizado. Belezinha? O que fazer? É necessário um novo sistema administrativo para que possa compensar a exploração e para evitar a perda do território. Tá? E Portugal vai criar então um novo sistema administrativo. Antes da gente falar desse sistema administrativo, ó, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui
do vestibular aí do lado do Paraná, né, de Ponta Grossa. Ó, as capitanias hereditárias foram instaladas no Brasil em 1534, lotes que mediam de 150 a 600 quilômetros de terras e que iam do litoral brasileiro até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. As capitanias corresponderam às primeiras divisões administrativas na colônia e marcaram o modelo de colonização lusitano ao longo do século XVI a respeito desse tema. Assinale o que for correto. Então vamos lá, para pôr verdadeiro ou falso, eu vou ler aqui e vocês já vão pensando se é verdadeiro ou falso. Ó. O donatário, ou seja, aquele que recebia a posse da terra das mãos do rei de Portugal, tinha a obrigação de torná-la produtiva, cabia ao donatário a doação de terras sesmarias, fundação de vilas, organização da defesa territorial da capitania. E aí, gente, verdadeira ou falsa essa afirmação? Afirmação verdadeira. Meridiano de Tordesilhas, linha imaginária que cortava a América do Norte a Sul, tinha como função delimitar os espaços continentais vinculados à colonização ibérica, inglesa, francesa sobre esse território. Gente, e aí, Tordesilhas, Tratado de Tordesilhas, tem relação aí com a Inglaterra, com a França? Não tem, ela é falsa. A terceira, ó, cartas de doação. Cartas de doação eram os documentos cartográficos que indicavam o tamanho e os limites das capitanias de acordo com a concessão real dos donatários. E aí? Verdadeira, né? Qualquer súdito português que demonstrasse interesse em vir para a colônia poderia receber a... Não é qualquer súdito, gente, tem que ser nobre. Belezinha? Então, essa última é falsa. Bem, para tentar solucionar o problema, então, das capitanias hereditárias, é criado o governo geral. Gente, o governo geral não acabou com a capitania hereditária, ela complementou esse sistema. Então, as capitanias continuam existindo, só que agora você tem um governador para fiscalizar toda essa ação aqui na colônia, tá? Qual o objetivo, ou quais os objetivos que nós tínhamos aqui com a criação do governo geral? O principal objetivo, gente, centralização política administrativa. Você criar um local ali com um governante representando o rei, escolhido pelo rei, e esse representante vai então fiscalizar a cobrança de impostos, vai proteger a colônia, vai buscar ali sistematizar essa produção de açúcar, a exploração do Brasil de forma geral. Bem, vai se fundar uma capital. Qual vai ser a capital do Brasil? Salvador. Gente, até 1763, a capital do Brasil foi Salvador, depois ela passou para o Rio de Janeiro, contexto ali da expansão da mineração, para depois essa capital ir lá para Brasília, já no século XX, com o JK. Bem, por que Salvador, pessoal? Porque o litoral do Nordeste é o principal local de produção de açúcar, então você controla melhor essa produção e esses recursos. Bem, o governador geral também tem a função de pacificar os nativos, acabar com o conflito ali com esses nativos, né? Vale lembrar, gente, que muitos indígenas vão atacar esses donatários, né? E vale lembrar que esses donatários não vão ter recursos para se proteger muitas vezes. A distância para Portugal era muito grande, por exemplo, para pedir ajuda. E a ideia é pacificar esses nativos, então. Como é que eu vou fazer essa pacificação? Vai chegar aqui com o governador geral, com o primeiro governador, o Tomé de Souza, os jesuítas, tá? Os jesuítas ali que vocês já aprenderam têm a função aí de promover a expansão do cristianismo e estão relacionados à catequese aí desses nativos. Bem, outra função do governador geral é sistematizar a produção de açúcar, tá? Transformar essa produção aí em algo rentável, que garanta a acumulação de Portugal. Vão fundar também vilas e cidades, tudo bem? O sistema do governo geral, gente, vai dar certo. Você vai ter a fundação de cidades e vilas, lógico que o destaque aí é a cidade de Salvador. Bem, os três principais governadores que podem ser citados aí nas provas, no vestibular. Tomé de Souza, né, que traz os primeiros jesuítas, que funda a capital, né, que cria uma série de engenhos ali no Nordeste. Duarte da Costa, ele é lembrado muito pelos atritos que ele teve aqui com os jesuítas, com os colonos, né, com membros aí então da igreja
do alto clero, com bispos, e principalmente por conta dos problemas com os franceses, né? É essa época que os franceses tentaram fundar uma colônia, onde hoje é o Rio de Janeiro, a chamada França Antártica. O último governador de destaque, gente, é o Mendes Sá. Ele consegue expulsar os franceses daqui, né? E o seu sobrinho liderou ali as tropas portuguesas, né? Na expulsão desses franceses da região do Rio de Janeiro e fundou a cidade do Rio de Janeiro, né? Ele é chamado de Estácio de Sá. Bem, o governador-geral ele não vem sozinho, tá? Ele vem ali com o ouvidor-mor. O ouvidor-mor, ele é o cara responsável pela justiça aqui na capitania. Nós temos também o provedor-mor, que é o responsável pelas finanças, por cobrar impostos, por exemplo. E o capitão-mor, que é o responsável pela proteção da colônia. Tudo bem? Aqui você está olhando, inclusive, ó, no nosso vídeo, um esquema de como ficou organizado essa administração colonial, um organograma aí, ó. Então no topo você tem o governo geral, né? Aí você tem ali o ouvidor, o provedor e o capitão. Estão no topo dessa administração, tem os principais cargos, são eles que vão executar todo esse projeto colonizador aqui em nome do rei. Aí você tem a capitania hereditária e dentro de cada vila e cada cidade, ó, você tem aí as câmaras municipais. Gente, Câmara Municipal é fonte do poder local, ok? Então vai cuidar de temas como, por exemplo, a justiça local, né, a cobrança de impostos, e nós teremos ali a participação dos chamados homens bons. Quem são os homens bons? Apenas os senhores de engenho, certo? Bem, o que você tem que ficar ligadinho aqui, ó? É a única instituição política em que o colono pode participar e tomar decisões, tá? O senhor de engenho é o grande proprietário de terra e de escravos, tudo bem? Então é a elite local que participa aqui das câmaras municipais. Normalmente nessas câmaras municipais, ó, você está vendo aqui a imagem de uma, inclusive, nas cidades históricas de Minas, nós temos várias que são preservadas, né? Normalmente ela ficava ao lado da igreja, tá? E na frente da Câmara Municipal você tinha o pelourinho, né? O pelourinho era onde era aplicado a justiça ali aos transgressores, né? Era normalmente um pedaço de tronco, um pedaço de madeira, né, com uma argola na ponta, onde se amarrava ali os escravos, os transgressores, e se aplicavam as punições ali, os castigos físicos. Outra coisa que você tem que ficar ligadinho, ó, há aqui um antagonismo entre o chamado centralismo e o localismo. Por que há esse antagonismo? Ele é praticamente natural. Uma vez que o poder central é representado por Portugal e ele tem qual objetivo? Explorar o máximo possível da colônia para garantir a acumulação de capital. E o poder local é representado aí pela Câmara Municipal, pelos senhores de engenho, esses tais homens bons. Esse senhor de engenho, gente, por mais que ele esteja sob a dominação de Portugal, é óbvio que ele não quer ser explorado. Então ele vai lutar contra arbitrariedades, contra cobranças elevadas de impostos aqui na colônia. Não é à toa, né, que a partir do século XVII, né, a partir da criação do Conselho Ultramarino, que a gente vai estudar mais para frente, nós tivemos uma maior participação aqui de Portugal, uma maior intervenção nessas câmaras municipais, até com a criação de um cargo chamado juiz de fora, que é um representante português em cada câmara municipal. Muito bem, pessoal. Vale lembrar também que nós tivemos o Brasil nessa fase aqui dividido em outras áreas administrativas, né? Por exemplo, depois que nós tivemos a invasão francesa, ali na metade do século XVI, o Brasil foi dividido em duas repartições, né? Que você está vendo aí no mapa, inclusive, a repartição do norte, com a capital em Salvador, e a repartição do sul, com a capital na recém-criada Rio de Janeiro, no recém-criado Rio de Janeiro. Uma forma ali de você repelir esses ataques externos, de você facilitar a administração. E depois nós tivemos uma outra divisão também, já na presença dos espanhóis aqui, na fase da União Ibérica, né, que a gente vai estudar também mais para frente. Mas nessa fase, a partir de 1621, nós tivemos a criação ali do Estado do Maranhão, com a capital em São Luís, e do Estado do Brasil, com a capital em Salvador. Por que aconteceu essa divisão, gente? Porque os franceses tentaram novamente ocupar uma parte do território aí brasileiro, do território português. Nós tivemos a criação ali em 1612 da chamada França Equinocial, onde a capital era a cidade de São Luís. Inclusive, São Luís é um rei francês, tá? Um rei que participou das cruzadas, né? Um rei que a gente estuda lá na frente 2, que vocês vão ouvir falar em outra videoaula. Certo? Então tem essa divisãozinha também para facilitar a administração. Muito bem, pessoal.
Então, esses foram os temas trabalhados aí na aula de hoje. Espero que tenham gostado, estudem, façam os exercícios e até a próxima.